Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco mais sobre como lidar com eventos no mundo de React. A gente já tinha visto como tinha funcionado o onClick num exemplo anterior, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais dentro disso, tá bom? Eu trouxe um exemplo bem simples de um componente que tem um estado, eu criei um estado chamado, uma variável no estado chamada curtidas, e o valor inicial dessa variável é zero. Eu criei uma função também que é atualizadora desse estado, porém ela não está sendo chamada em lugar nenhum. Então quando eu clico nesse botão aqui, aumentar 1, nada acontece com o meu código. Então, nossa missão aqui, nosso objetivo é fazer esse código funcionar utilizando o onClick. É, o onClick do React ele é um pouquinho só diferente do onClick do JavaScript normal, a gente vai botar o C com letra maiúscula. E ele espera que a gente envie uma função. Essa função ela só vai ser executada quando o onClick acontecer. Essa função ela não vai ser executada em toda vez que o return roda, então não precisa se preocupar. Então a gente está dizendo assim para o React, quando um clique acontecer, chame essa função que eu estou passando para você. Que função é essa? No nosso caso, a gente vai passar aumentar curtidas, que é uma função que o hook useState nos provê, e a gente vai falar que curtidas, quando ser chamado, tem que receber curtidas mais um. Então vamos ver se funcionou. Bacana, funcionou, a gente corrigiu esse problema. Só que eu queria mostrar para vocês que o callback do que a gente passa aqui para essa função que a gente manda um clique, né, no retorno de um clique, o que você vai executar, poderia ser qualquer coisa. Por exemplo, a gente poderia criar nossa própria função aqui e chamar e ela fazer qualquer outra coisa. Por exemplo, imagina que a gente possa fazer um alert de JavaScript que diga fui clicado. Poderia fazer sem nenhum problema, basta chamar essa função no lugar de aumentar curtidas. Vamos lá? Funcionou. Então esse é o poder do evento onClick. Ele é bem fácil de dominar e ele é muito importante. Com certeza é o que eu mais uso no dia a dia. Muito importante no mundo do React também é o onChange. O onChange ele é muito útil quando a gente quer coletar informações do usuário, como por exemplo um input de texto que a gente consegue saber o nome dele, dados para ele inserir no formulário, senha, nome de usuário, etc. Então como é que a gente pode fazer, né? Eu vou escrever um input de texto aqui bem como se fosse no HTML mesmo. E a gente já pode ver ele na tela. Eu vou botar uma classe CSS só para ficar melhor de visualizar. A gente já pode ver, esse input já está funcionando, então eu poderia colocar o nome da pessoa aqui, legal, ele funciona. O problema é que a gente ainda não tem essa informação dentro do nosso código. Embora a gente esteja vendo isso, a gente não está em posse dessa informação, afinal isso são só caracteres que aparecem no DOM, né, aparecem no browser da pessoa, mas a gente ainda não tem isso em posse de uma variável. Como é que a gente pode então transformar esse texto que a pessoa digitou em uma variável para que a gente possa apresentar em outras partes do nosso sistema? Bom, o primeiro passo a gente tem que voltar a um conceito que a gente estudou em algumas aulas atrás, que é o conceito de estado. Então, para a gente ter controles de alguma informação que está vivendo no nosso componente, a gente precisa usar estado. Então, aqui eu já preparei uma linha para a gente começar o nosso estado para guardar o nome da pessoa. Eu estou usando a versão com hooks, mas poderia ser com classe também, não tem problema. Então, o primeiro parâmetro que volta do useState é sempre o nome da variável que você quer usar. Eu vou dar o nome de nome. E o segundo parâmetro é sempre uma função que vai atualizar o valor da primeira variável. Então, eu vou chamar essa função de atualiza nome. E qual é o valor inicial que a gente espera que o nosso nome tenha? Nesse caso, a gente não sabe o nome da pessoa, então não tem como dar um valor inicial. Eu vou deixar vazio mesmo. E como é que a gente pode usar aqui esse valor para interpolar esse pedaço de texto com um pedaço de lógica de JavaScript? Já falei várias vezes, mas vou repetir. Basta abrir e fechar nome, chaves. Perfeito. Ainda não está funcionando. Na verdade, vai ser até pior ainda, né? Porque agora a gente escreve aqui, mas nada aparece ali em cima. Por que isso? Porque a gente ainda não está usando a função atualizar nome para receber o que o usuário está digitando e atualizar nossa variável. Como é que a gente pode fazer isso? É aí que entra o onChange, é aí que o onChange pode nos ajudar. Então a gente vai digitar o nome desse evento no input mesmo. Então a gente vem aqui e diz onChange, a gente está avisando o React que quando algo ser mudado, acontecer alguma coisa nesse input, eu quero ter controle disso. O onChange, assim como o onClick, ele também espera uma função, e essa função tem que fazer algo. Esse algo com certeza vai ser atualizar o nome, mas a gente ainda não sabe com qual valor. O onChange ele retorna para nós a mudança e de onde ela foi originada. Então, aqui nesse parâmetro, o onClick a gente deixava vazio.
Mas no onChange ele vai ser muito útil, porque esse primeiro parâmetro da função onChange é ela informando para nós o que aconteceu. A gente pode descobrir, destrinchar o que aconteceu a partir da informação que essa função nos envia. Então eu vou colocar aqui a letra E, mas poderia ser qualquer coisa, você que manda no nome, geralmente as pessoas colocam event ou E mesmo. Eu vou colocar aqui evento. Então aqui é o onChange informando para nós esse parâmetro, que evento que aconteceu no browser, o que está acontecendo. A partir desse evento a gente consegue quebrar ele, o evento é um objeto, a gente consegue acessar algumas propriedades dele e uma delas vai conter a informação digitada. Seria evento.target.value, que é para a gente conseguir acessar qual foi a letra digitada pelo usuário. Afinal, é isso que a gente quer atualizar o nome. A gente não quer que o nosso nome seja evento de clicar, evento de digitar algo. A gente quer que seja a letra exatamente digitada. Por isso que a gente acessa esse atributo do evento, tá? Então, se eu clicar aqui, vamos ver se funciona. E aí, funcionou. Esse aqui é um change, esse aqui é um evento muito utilizado no mundo React junto com o clique e é o que você mais vai ver por aí. Essa parte ela pode parecer um pouquinho complicada, mas vai ficando mais fácil a partir do momento que você vai praticando e vai estudando um pouquinho mais.